Olá, queridos, boa tarde. Agora nesse momento nós estaremos agora começando já a nossa live, né? Toda terça-feira, meio-dia, nós estaremos aqui falando sobre o impacto da palavra na alma, nas emoções humanas. E hoje nós temos um conteúdo assim poderoso para poder ser derramado. Hoje eu preciso ter mobilidade maior, vim aqui no quadro, nós vamos ensinar muita coisa hoje poderosa. E eu queria saber de vocês se meu áudio está legal aí para você. Meu áudio está legal? Por favor, só diga se meu áudio está bom, por gentileza. Como é que está meu áudio aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que tá aí? Tá legal? Nath, como é que tá o áudio, meu áudio aí? Glória a Deus, aleluia. Karine Caldas, como é que tá meu áudio? Tá bem? Está ótimo, beleza? Está sim, pronto. Eu queria fazer um pedido a todos os nossos irmãos que pudessem, que está aqui no meu WhatsApp, desculpa, meu Instagram aqui embaixo. Eu queria que você pudesse sair daqui e ir para o Instagram da nossa igreja, tá certo? Nós precisamos concentrar a partir de agora para um só canal. Então, esse primeiro momento agora, eu estou pedindo para que todo mundo possa ir para o Instagram da nossa igreja, tá certo? Então, você que está aqui no meu Instagram aqui embaixo, particular, eu peço que você saia desse Instagram e venha para o da nossa igreja nesse momento. Por enquanto que você vai migrando, eu vou passando aqui algumas informações. O primeiro pedido que eu faço a você é que aí embaixo tem um aviãozinho. E eu queria que você clicasse para ver quem são os seus amigos que estão aí agora. E eu gostaria que você multiplicasse para todos esses seus amigos essa live de hoje. Essa live vai ser extremamente poderosa. Nós vamos tentar aqui passar pelo menos 4 ferramentas que comunga, né? Que comunga com a passagem de propósito e visão de Abacuque. Daqui a pouco eu vou ler. São ferramentas que me ajudam a avançar, a crescer, a organizar minha vida, a organizar minhas emoções. E essas ferramentas serão por demais utilizadas se você tem alguns problemas de ansiedade, problemas que você esteja nesse momento travado ou coisa desse tipo, tá bom? Então eu quero pedir a você que está no meu Instagram aqui embaixo, por favor, migra lá para o Instagram da igreja, que nós estaremos daqui a pouco finalizando esse Instagram aqui embaixo e indo somente para o da igreja. Outra coisa, semana passada as pessoas chegaram e disseram bem assim: pastor, a segunda parte acabou não ficando ao vivo. De fato, nós precisamos honrar aqueles que estão dando o seu tempo aqui agora, tempo do almoço, tempo de estar no corre-corre aí e estar nos assistindo. Então, assim, se a gente passar de 1 hora, esses créditos ficam somente para quem está acompanhando a gente nesse momento ao vivo e a cores, né? Então, nós vamos entrar aqui com uma ferramenta poderosa, querido. E eu vou usar o quadro hoje. Então, imagino que vai vir muito conteúdo, mas eu só quero que você possa aí nesse momento chamar os seus amigos. Você que está aí agora, pega o aviãozinho que está aí embaixo, tá certo? Tem esse aviãozinho aí embaixo. E eu queria que você nesse momento, você pudesse multiplicar esse aviãozinho, porque nós vamos colocar muita coisa boa aqui nessa live de hoje, que eu sei que vai lhe abençoar demais. Só para vocês entenderem, nós vamos falar de algumas ferramentas sobre quebrando a procrastinação. Nós vamos falar sobre a instalação de hábitos. Nós vamos explicar como é que acontece para instalar hábitos na gente. É como se fosse um pendrive que a gente coloca qualquer hábito dentro da gente. Eu tenho falado muito dos 92 dias para a instalação do hábito e hoje eu vou passar essa ferramenta para você. Eu também vou falar sobre a maestria baseado nos estudos de George Leonard. E é uma ferramenta, querido, que Deus me ajuda muito por meio dessa ferramenta. Então você que está no meu Instagram, eu vou estar finalizando agora, porque nós temos muita coisa para passar, tá certo? Então vai lá para o da igreja, tá certo? Então todo mundo está aqui nesse Instagram agora, vai lá para o da igreja, porque nós vamos dar continuidade daqui a pouco, tá certo? Então vamos lá. Então estou finalizando aqui o meu Instagram. A partir de agora, nós estaremos somente trabalhando com o Instagram da igreja, tá certo, queridos? E nós temos muita coisa boa para trabalhar. Então nós começamos sempre orando, não é isso? Então eu queria que você pudesse, se você pudesse aí onde você estiver, que você pudesse fechar os olhos. Pastor, não posso fechar os olhos. Então conecte aí o seu coração com a gente aqui, porque Deus vai falar muito agora nesse momento. Pai, nós queremos te render graças, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer.
O Senhor deu sabedoria ao homem, o Senhor deu capacitação ao homem, o Senhor inspirou o homem. Pelo poder criativo que o Senhor tem, o Senhor trouxe um DNA para a gente, para criar coisas. E muitas vezes nós estamos travados, muitas vezes a vida, traumas, situação do dia a dia, até mesmo o diabo, tem feito a gente travar. E a tua palavra diz que a sabedoria é como aquele que afia o machado. Pai, obrigado pela sabedoria sendo derramada hoje, afiando a gente, colocando a gente em um patamar mais poderoso para poder concluir projetos aqui na terra. Queridos, eu declaro que hoje vai derramar algo poderoso sobre a sua vida. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando depois. E espere, porque Deus vai fazer grandes coisas nesse momento. Eu queria começar lendo com você algo muito legal. Outro aviso que eu queria pedir a vocês é o seguinte: eu vou liberar, faltando 20 minutos, para você fazer perguntas, tá certo? Então não vou responder nenhuma pergunta agora, não vou interromper a live em nenhum momento, tá certo? Você pode ir entrando, pode ir conversando, falando, mas eu não vou responder nenhuma pergunta. Caso você queira que a gente responda alguma pergunta, pode fazer aqui na live ou depois no nosso inbox, tá certo? Então eu vou ler para você Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Essa é uma passagem bíblica que me ajuda demais e eu acho que você também gosta muito dela, que é assim: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Observe que ele fala assim: colocar-me-ei, por-me-ei, ou seja, ele é que vai se colocar. Muitas vezes nós estamos colocando a responsabilidade nas outras pessoas. Sabe uma coisa que me deixa muito irritado? Isso me irrita muito. É quando as pessoas não têm o primeiro princípio. Pastor, qual é o primeiro princípio de inteligência? Qual é o primeiro princípio de sabedoria? É o princípio da autorresponsabilidade. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi colocar a culpa na mulher. Ele colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa no diabo. E começou aquela história de colocar a culpa em um e em outro. O que eu quero falar com isso? Se a primeira desculpa ou a primeira situação que o homem, para tentar se conectar com Deus, foi dando desculpinhas, foi dando várias desculpas, o que é que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos fazer o contrário. Então, querido, nós precisamos nos colocar diante de Deus, como a Bíblia diz, de forma nua. Então, nós podemos, querido, nós precisamos nos colocar de uma forma com autorresponsabilidade. Sabe, uma coisa que me irrita muito, me dá muita ira, muitas vezes santa, é quando alguém, ela tem culpa, ela está errada, mas ela não tem humildade para chegar e dizer: eu errei. E ela fica procurando o erro nos outros para colocar a culpa nas outras pessoas. Veja, o versículo é Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, tá bom? Abacuque 2, do versículo 1 ao 4. Então, Abacuque, ele começa a ensinar: querido, você vai chegar diante de Deus, entre com autorresponsabilidade. Eu preciso disso, eu errei nisso. Então, esqueça dessa questão de ficar colocando a culpa sempre nos outros. Você não vai crescer, você não vai avançar se ficar sempre colocando a culpa nos outros. Beleza? Então, por favor, se você quer crescer, se você quer ter inteligência, sabedoria, o primeiro princípio da sabedoria é você entregar para o Senhor a autorresponsabilidade. É você sim chegar e assumir a sua responsabilidade. Então, não é Deus que vai lhe colocar na torre de vigia, não é um pastor que vai lhe colocar na torre de vigia, não é o pastor que vai lhe posicionar, não é um líder que vai lhe posicionar, não é Deus que vai lhe posicionar. Escute o que ele está falando aqui: quem se posiciona somos nós, e Deus responde a um posicionamento. Deus responde a um posicionamento. Beleza? Então essa é a primeira chave. Nós é que precisamos nos posicionar diante de Deus. Então teria vários versículos. Quem procurava subir no monte para o deserto era Jesus. Abacuque está falando que ele se colocou. Ezequiel disse que Deus falou para ele: levante-se e eu falarei com você.
Então, querido, nós precisamos entender que o princípio da autorresponsabilidade é nosso. Paulo, ele diz, renove a sua mente, ou seja, quem tem que renovar somos nós. A palavra está acessível, tudo está acessível. Lembra da história do rico e Lázaro? O rico chega lá e diz assim, olha, eu gostaria que um anjo fosse lá, ou me mandasse, permitisse ir até a minha família lá, que tá, eu sei que eles vão vir também para o inferno, então eu quero explicar para eles que é muito ruim para eles não virem. Abraão, entendendo a palavra, dentro do seio lá, dentro do paraíso, disse, não, para eles tem a palavra e os pregadores. Não, pastor, é a lei e os profetas, mas hoje nós temos a palavra e os pregadores. É o que ele estaria falando para a gente hoje. Então, quando a palavra é liberada, quando nós somos despertados, agora a responsabilidade é nossa. Então, um grande líder, um grande pastor, ele tem que fazer duas coisas, segundo o que Pedro nos ensinou. Ele tem que ensinar e inspirar e deixar aquelas pessoas terem atitudes. Então, o líder, ele só tem a responsabilidade de ensinar e inspirar e deixar as pessoas praticarem. Deus, na viração do dia, vinha falar com Adão, e na viração do dia, ele ensinava tudo que Adão precisava fazer, mas ele depois deixava Adão livre, com o livre-arbítrio dele. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos saber é que na busca da sabedoria, na busca da correção da nossa alma, dos nossos sentimentos, o primeiro princípio é a autorresponsabilidade, por-me-ei, tá certo? Colocar-me-ei na torre de vigia, sobre a fortaleza. Não é se colocar em qualquer lugar, é se colocar em um lugar que tenha resposta. Então a primeira coisa que eu quero passar para você é isso. Aí ele diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler, até quem possa passar correndo ver. Porque a visão ainda é para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis, o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Querido, que coisa poderosa. Ele está querendo dizer, repare só o que ele está falando, ele se colocou diante de um problema muito grande, um problema da nação, ele era um profeta ali para aquela nação, para restaurar, e ele vai, se coloca, ele entende a responsabilidade dele, ele se coloca na posição correta. No momento que ele se coloca na posição correta, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui, que posição é essa, é o que eu quero tratar hoje, que posição é essa, Deus ele responde, Deus ele revela. Essa revelação de Deus, ela se transforma dentro dele em uma visão. E a visão, ele disse bem assim, ela vai se cumprir. Ainda que pareça que ela está tardando, ela vai se cumprir. Ou seja, quando você vai escutar, por exemplo, grandes homens como Steve Jobs, como Bill Gates. Bill Gates fala muito sobre isso. Ele disse que a chave para o sucesso é a perseverança. Então, vai parecer momentos que a gente está parado, mas não é. Se nós estivermos no rumo certo, debaixo de uma visão, não tem como, vai acontecer. Então, querido, nós precisamos entender que se tem uma visão, a gente não pode retroceder. Então, o que é que acontece? Ele ainda fala o seguinte, o justo viverá pela fé. Então, é dentro desse contexto que surge a ideia do justo viver pela fé. Então, o que acontece? A fé, o sobrenatural, também depende dessa organização. Às vezes a gente acha, por exemplo, eu já fui em igrejas que eu via coisas muito bagunçadas nessa igreja. E aí as pessoas diziam assim, os líderes diziam assim, a unção resolve tudo, a unção faz todas as coisas, a unção vai organizar tudo. Não, a unção não é para organizar as coisas. Quem vai organizar as coisas somos nós, debaixo da influência da unção. Então, às vezes as pessoas esquecem que a Bíblia falou que é melhor a boa fama do que um unguento, é melhor a boa fama do que a unção. Então, queridos, a organização da nossa vida é importantíssima. Se você olhar aqui o quadro, não esse que está aqui, mas aqui atrás, esse quadro aqui que é um quadro bem maior, está toda a organização desse mês da nossa igreja.
da minha vida praticamente. Se você pegar o meu celular, deixa eu pegar aqui, tentar pegar para mostrar a vocês, eu nunca mostrei isso assim ao vivo. Dentro do meu celular, só vocês olharem aqui, nós temos um aplicativo aqui, esse aplicativo aqui, chamado Trello. Se você entrar no Trello, toda a minha agenda, ela está organizada. Ela está toda organizada para que eu não me perca nos meus compromissos. Então, querido, a vida de um crente tem que ser uma vida organizada. Às vezes você diz assim, olha, vamos parar um tempo, vamos parar um momento para poder orar, para ter uma disciplina espiritual. E os crentes hoje não têm. Os irmãos não têm disciplinas espirituais. As pessoas dizem, eu queria ser como John Wesley, eu queria ser como Charles Finney. Leia lá os Heróis da Fé, leia lá o livro de Bonhoeffer, que é dos Heróis da Fé. Ele vai falar que os caras eram altamente disciplinados, eles tinham disciplina, eles não ficavam titubeando toda hora, não. Eles tinham uma visão e ia para frente. Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, eles eram todos organizados. Mas bem, vamos vir para cá e vamos aprender um pouco mais sobre isso, beleza? Então eu quero falar sobre a instalação. Faltando 10 minutos aí, eu coloco para vocês perguntarem. Então nós vamos falar sobre a instalação de hábitos. Então, Nath, me ajuda aí. Minha letra é péssima, vocês vão ter que me ajudar. Então, instalação de hábitos é o primeiro momento que nós vamos ensinar aqui. Pastor, o que é instalação de hábitos? É o seguinte, imagine que eu quisesse colocar informações, tá bom? Veja, a net aqui está perfeita, viu? A net está perfeita aqui, está rolando bem, está bem tranquila. Se a net estiver travando, não é a nossa aqui, tá bom? Então dá uma olhadinha aí, tá bom? Então vamos lá. O nosso cérebro, ele trabalha com instalação de hábitos. Toda a neuroplasticia, toda a mudança comportamental, todas as atitudes mudam simplesmente por instalação de hábito. Então, é instalação de hábito. Então, o que é que acontece? Presta atenção nisso. Deixa eu ver para onde é que eu vou. Para cá? É para cá. E aí, lascou-se, como é que é? Ao contrário, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Oh, Jesus. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Então, quando nós nascemos, aqui. Quando a gente nasce com um HD pronto para receber informações. Essas informações são passadas por neurotransmissores, por experiências. Não dá tempo de falar sobre isso, tá bom? Mas acredite dessa forma, nós recebemos um HD mesmo, na nossa mente, que a gente recebe a capacitação de registrar todas as coisas. Então, tudo que a gente passa nessa vida é registrado e fica no inconsciente. Há uma cristalização no inconsciente, tá bom? Então, essa cristalização, ela vem por uma matriz ativa e uma matriz passiva, aqui. Então, essa matriz ativa e matriz passiva, ela instala na gente hábitos. Ela instala na gente crenças, modo de agir, modo de pensar. Isso daí é o que acontece. Então, essa matriz ativa, o que é uma matriz ativa? É tudo que eu faço e replico. Tudo que eu faço, replico e falo. Se eu fico falando que eu não presto, não valho nada, que eu sou burro, que eu não consigo, isso é a matriz ativa. Isso vai se fortalecendo dentro de você. Beleza? E o que é uma matriz passiva? É tudo que eu assisto, escuto, é tudo que eu estou vendo. Então, por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você nunca vai crescer se tiver amigos com pensamento pequeno. Ok? Então, deixa eu retificar isso. Você não vai abandonar os amigos com pensamento pequeno. Você vai ter misericórdia, você vai tentar ajudar eles. Mas tome muito cuidado para você não estar sendo influenciado. Porque você é o resultado das 3 pessoas mais próximas de você. Tá certo? Então você tem que ter muito cuidado. Você é o resultado, você é a média disso daí. Então você precisa sim ter uma fonte de amigos que tenha pensamentos e visão de águia. Se você não tiver pessoas que tenham pensamento e visão de águia, você não vai conseguir crescer. Tá bom? Pastor, então abandona aqueles outros amigos com visão e pensamento de galinha? Não, você tem misericórdia deles e tenta influenciar eles, mas não seja influenciado por eles. Tenha cuidado com isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, todos esses hábitos, eles vão gerar em você, escute isso,
todos esses hábitos vão gerar em você sentimentos, que vão gerar pensamentos, que vão gerar atitudes ativas e passivas. Tá bom? A gente vai deixar salvo isso aí, você vai pegando aí. Então, o que é que acontece? Você vai ter sentimentos. Pô, tem um sentimento assim com isso. Eu sinto, quando eu como essa comida, me dá uma tristeza. Você nem sabe por que tem essa tristeza dentro de você. Primeiro vamos começar natural para chegar no sobrenatural e poder combinar todas as coisas, tá bom? Ok. Então, esses sentimentos aqui que você vai despertando ao longo da vida, e muitas vezes sentimentos inconscientes que você não tem noção. Por que é? É porque existem matrizes aqui dentro que foram instaladas em você. Amém? O Espírito Santo ele vai trabalhar na desinstalação disso daí, beleza? Nós estamos trabalhando aqui numa live crente, numa live sobrenatural, mas com muita inteligência. Então vamos juntar os dois, tá bom? Então, os sentimentos, eles vão ser muitas vezes inconscientes, são sentimentos que não têm o porquê e o para quê. Você às vezes não sabe nem por que tem aquele sentimento, aquela percepção dentro de você, que está travando você, está lhe trazendo medos, e você nem sabe por quê. Pastor, cheguei numa fase da minha vida que eu estou tendo medo de tudo. Pastor, cheguei numa fase da minha vida que tudo eu fico travando. Pastor, estou chegando na fase da minha vida que eu vou tomar uma atitude e eu tenho medo. Eu não era assim antes, ok? Isso muitas vezes é uma coisa chamada erupção de inconsciente, ok? Erupção de inconsciente. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu não estou muito preocupado aqui com terminologias, porque se você pegar nas psicologias, cada vendedor de livro, cada doutorando, cada doutor em psicologia quer inventar uma terminologia diferente, tá bom? Então eu vou pegar pelo menos alguma linha aqui para tentar trazer de forma mais tangível para você, tá beleza? Então o que acontece? Tem sentimentos que estão incrustados lá dentro de você, e que acaba saindo lá com os 40 anos de idade, 45 anos de idade, às vezes depois de uma pressão que a pessoa passa, e a pessoa não sabe por quê. E o Espírito Santo, ele é o psicólogo dos psicólogos, ele é o mestre dos mestres para tratar essas coisas, e a palavra também, tá bom? E por isso nós vamos ensinar de uma forma, partindo da palavra, utilizando esses conhecimentos. Então o que acontece? Esses sentimentos geram pensamento. Minha vida parou mesmo, minha vida não vai dar para frente, minha vida não tem como se resolver. E aí o que é que acontece? Você tem atitudes de perdedor, atitudes de carnalidade, atitudes que vai deixar você replicando e fortalecendo pela matriz ativa. E isso gera uma coisa chamada efeito loop. Então é um loop que fica circulando. Então você não consegue sair disso, a menos que haja uma intervenção para quebrar esse loop. E como é que se quebra esse loop? Você vai quebrar isso através justamente das atitudes ativas e passivas. Ok? Ok. Então o que acontece? Essas atitudes reinstalam hábitos. Ok? Essas atitudes restauram hábitos. Por exemplo, eu já vi pessoas dizendo assim: pastor, mas se dentro de mim eu tenho medo e eu falo que eu tenho coragem, isso é mentira. Não, isso é profecia, isso é profetizar, isso é declarar em fé. Ok? Então, as pessoas acabam querendo concordar com sentimentos análogos à palavra. Querido, lembre, tem sentimentos que foram instalados dentro de você que não vêm de Deus, não vem da palavra, e você tem que negar isso aí, ok? Então a reinstalação de hábitos, uma nova vida, que vai lhe dar sentimentos novos, pensamentos novos e atitudes novas, começa de trás para frente. Então você, por isso que a gente diz, confessa a palavra, fala a palavra, declara a palavra, viva a palavra, mesmo sem querer. Lembre, coragem não é ausência de medo, mas é medo superado. Então a palavra de Deus vai dizer: Pedro vem, Pedro vem. Então Pedro vai lá e começa a provar do sobrenatural, algo que vem sobrenatural. Lembre, a fé não nega o natural. Kenneth Reagan diz algo poderoso: nós não negamos o medo para viver na fé, nós declaramos a fé e sobrepõe o medo. Entende isso? Isso é poderoso, porque as pessoas estão tentando ficar limpo para depois tomar banho. Não, nós tomamos banho para ficar limpo. Então o que é que acontece?
Nós primeiros começamos a declarar em fé para que o medo saia. Consegue entender isso? Porque as pessoas estão querendo, tipo assim, aí quando eu senti que... Não, se você confessar com sua boca, primeiro, confessar com sua boca e crer no coração, então começa a neuroplasticia espiritual, sobrenatural, começa com a boca. Aleluia, entende isso? Então isso tudo, a Bíblia é linda, querido. Então o que acontece? Você com atitudes, você começa a mudar pensamentos, que começa a mudar sentimentos, instala hábitos. Depois de quantos dias? 92 dias. Faz um propósito com Deus, irmão. Amém. Faz um propósito com Deus. Ok, temos que correr, ok? Então, vai segurando aí, porque agora nós vamos entrar em outra questão aqui. Uma vez você entendido isso, tá? Você entendendo isso aqui, nós vamos agora partir para a instalação dos hábitos propriamente dito. Existe uma matriz, eu não sou um bom desenhista, então me ajude aí, tá certo? Então, vamos pegar a história de Abacuque, tá bom? Abacuque. Então, Abacuque, essa é a base aqui da matriz. Eu vou deixar aí postado e você depois vê, tá bom? Então, Abacuque, ele diz o seguinte: posicione-se. Vá para um lugar aonde vai lhe inspirar, meu irmão. Vá para um lugar aonde você vai ter inspiração. Beleza? Então, se você está numa igreja que os pensamentos são pequenos, você vai ter pensamento pequeno. Se você tem amigos com pensamento pequeno, você vai ter mente pequena. Infelizmente, eu estou batendo aqui a real para falar isso para você. Então, você precisa estar com adubos da fé. Você precisa ter adubos da fé em você. Beleza? Então, você vai para um lugar. Todos nós nascemos com um propósito. A Bíblia diz que tudo que Deus fez com um propósito. Eu fico abismado, eu fico chateado com um monte de crente que não entende isso e fala besteira, inclusive doutrinadores, que estão se metendo o pé pelas mãos e não estão sabendo explicar essa questão de propósito. Querido, a Bíblia diz que tudo que ele faz com um propósito. Então ele não pegou Joselito e fez Joselito e disse: vamos ver o que é que Joselito vai querer fazer na vida. Não, porque inclusive ministros da palavra da fé estão falando um monte de asneira que a própria doutrina da palavra da fé vai de encontro. Exemplo, eu vi um ministro recentemente dizendo assim: não, se você disser que todos nós nascemos com um propósito, isso é predestinação. Não é não, muito pelo contrário. Kenneth Ferreira, quando ele vai ensinar sobre palavra de sabedoria, ele diz que é palavra, não é tudo que está escrito. Então, por que palavra de sabedoria? Porque é a palavra que a pessoa recebe pelos dons do Espírito Santo sobre o futuro de alguém. E por que palavra de sabedoria? Não é o dom da sabedoria, porque é uma palavra que é tirada do livro da vida, daquilo que Deus projetou para aquela pessoa. Daquilo que Ele projetou para aquela pessoa estivesse andando no plano A de Deus. Então um profeta, uma pessoa inspirada por Deus, um homem de Deus, ele chega, diz assim: Joselito, assim diz o Senhor, para de andar nesse caminho, porque o que Deus tem para você é A, B, C, D e F. Isso é uma palavra de sabedoria. Então a palavra de sabedoria é arrancada do meu livro, do plano A de Deus, porque a palavra predestinar no Novo Testamento é sonhar, planejar. Então Deus sonhou com coisas para mim, sonhou com coisas para você, que nós temos a escolha de sim ou não viver o plano A de Deus. Amém? Então todos nós nascemos sim com um propósito, porém há o livre-arbítrio de não assumirmos o propósito ou não ser revelado para nós o propósito. Abacuque disse que o lugar da revelação do propósito é na presença de Deus. Então Deus, ele revela para mim o meu propósito e o seu propósito. Uma vez que o propósito é revelado. Amém? Então o propósito está aqui. O propósito claro. Então PC, propósito claro. PC, propósito claro. Querido, tem aí um aviãozinho embaixo. Mande para a galera, por favor, mande para a galera aí para poder receber essa live. Amém? Então manda esse aviãozinho. Então esse propósito, quando ele fica claro, ele gera uma energia. Ele gera uma energia. Por quê? Porque imagine uma vida titubeando. Vai para lá, vai para cá, se quebra ali, se quebra lá, se quebra cá. Por isso que Deus, ele diz: volte ao primeiro amor, volte para o início. Você não sair do trilho, beleza?
Então o que é que acontece? É no propósito que você vai ter a maior quantidade de energia, inspiração, fluidez, profecias sendo cumpridas, portas se abrindo. Vai ter dificuldades? Sim, Paulo diz, eis que Deus abriu uma porta grande para nós e havia inimigos lá dentro. Porém, quando você descobre o propósito, meu irmão, você passa como um rolo compressor, você tem energia para se levantar e derrubar o que tiver na frente, ok? Então, propósito claro, essa clareza, ela lhe traz poder de clareza. E aí, o que é que acontece? Quando você tem propósito claro, preste atenção, toda vez que o propósito fica claro, se libera visão. Visão é diferente de vista. A maioria dos crentes estão vivendo por vista. E viver por vista é complicado. Porque o mundo vai dizer não dá certo, não vai dar. As circunstâncias vão se levantar, o diabo vai manipular a pessoa. Porém, quando você vive por visão, é o que Abacuque recebeu. Ele recebeu visão. Aleluia! Então ele diz, escreve a visão. A visão é a manifestação da revelação do propósito de Deus, que Deus promoveu você. Aleluia. Na próxima aula, nós vamos falar sobre, próxima live, nós vamos falar sobre o prêmio da soberana vocação. Me lembre disso aí, porque eu preciso explicar sobre o galardão da soberana vocação. Ok, então, toda vista vai levar você à vida de carnalidade, toda visão vai levar você ao sobrenatural, à fé. Por isso que ele disse que o justo viverá pela fé, porque você vai ficar enxergando aquilo que Deus quer que você enxergue. Consegue entender isso? Então você vai enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue. Ou seja, por que o justo viverá pela fé? Porque visão foi revelada. Então a pessoa para de viver por vista e vive por visão. Porém, viver pela fé, entenda, não é só pegar a Bíblia e ficar pegando qualquer versículo esporádico. Não é isso. É algo que é um rema. É algo que foi revelado para você, para aquele tempo. Entende isso? Ok. Então, toda visão vai gerar uma coisa chamada missões. Lascou-se aqui, mas é missões aqui que está escrito, beleza? Então, missões, escute isso, missões tem que ser escrita de lápis. Visão é escrita de caneta. Como assim, pastor? Vamos lá. Visão, precisamos libertar a Europa do nazismo. Visão, libertar a Europa do nazismo. Missão, vamos entrar pela Riviera. Então nós vamos pegar primeiro, nós vamos passar pelas praias. Dia D, vamos passar pelas praias. Não deu certo. Apaga a missão. Apagou a visão? Não, a missão. Então agora nós vamos com paraquedistas. Vamos cair lá dentro, no centro da Riviera. Deu certo? Mais ou menos. Apaga a missão. Agora nós vamos, lembra daquele filme lá, Até o Último Homem? Pronto, foi ali. Então nós vamos pelos paredões. Então, deu certo. Então, o dia D foi dividido em 3 missões, com uma só visão: libertar a Europa. Isso quer dizer o quê? Que se você sabe o seu propósito, já está revelado em uma missão na sua vida, presta atenção nisso. Ainda que você trace algumas estratégias que não dê certo, você pode voltar ao âmago para nunca desistir daquilo que Deus quer para você. Aleluia! Aleluia! Amém! Então, missões, vai acontecer missões na nossa vida. Nós também, a Bíblia diz que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, entenda. Vai ter momentos, querido, que nós vamos ter o direito de errar, entende isso? Então vai ter momentos que a gente vai, tentativas e erros algumas vezes, acontece. Amém? Então nós não podemos nos condenar, o que nós não podemos é parar. Amém? Nós não podemos parar. Amém? Então vamos lá. Então todo o propósito com visão, com missão, ele tem que estar alinhado a valores. Valores. Uau! Valores. Escute isso. Os valores são e é o tanque de energia que nós temos.
Jung fala isso, Mastron fala isso, Davidson fala isso, Freud fala isso. É por isso que existem muitas pessoas com síndrome de burnout. Em outras lives já expliquei isso. Então os tanques reserva da gente está dentro dos valores. Tem pessoas vencendo coisas. Eu venci, hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo. Mas perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu os sonhos, perdeu o propósito, perdeu o rumo na vida. Tem uma capa de vitória, mas internamente perdeu tudo. Isso não é uma verdadeira vitória. A vitória é aquela que se reenergiza dentro dos valores, ok? Então esse propósito, essa visão, com essa missão, tem que se significar dentro dos valores. Tem que se significar dentro dos seus valores. Amém? Então, quais são os seus valores? Família, saúde, lazer, espiritualidade, Deus, dinheiro. Dinheiro, um valor, pode ser. Dinheiro não é ruim. O amor, o dinheiro que é. Beleza? Então, serviço. Amém? Servir as pessoas. Então, são valores? São valores. Então, esse propósito, ele culmina com os seus valores. Deus não poderia lhe dar um propósito que não tem sentido dentro de você. Então, tem sentido dentro de você. Então, esses valores geram um equilíbrio. Um equilíbrio. Ok, eu vou quebrar uma coisa aqui e eu peço que vocês tenham misericórdia de mim, porque é o que eu creio. Amém? Então vamos lá. Algumas pessoas entendem Efésios como se fosse uma hierarquia. Então vamos lá. Primeiro Deus, depois família, depois trabalho, depois chamado. Não é assim que está escrito lá. A Bíblia diz que Paulo falou que nós estamos correndo para o prêmio da soberana vocação. As pessoas estão tentando fazer uma hierarquia, quando não é uma hierarquia. Na verdade, é tudo para o propósito. Então, se Deus me dá saúde, Deus me dá uma família, se Deus me dá condição, se eu estou avançando, é para significar em um propósito. Tudo isso é adubo, tudo isso são valores para um propósito. Eu não posso dizer que família é mais importante do que trabalho. Como é que pode ser isso? Quantas famílias estão se destruindo porque o marido não está trabalhando? O marido é preguiçoso. Ele está jogando toda a responsabilidade nas costas da mulher. Então entenda isso. É tudo equilibrado. Tudo é importante. Porque senão seria a felicidade pela felicidade, a alegria pela alegria, o sucesso pelo sucesso, sem propósito nenhum. Não. O chamado e o propósito é tão importante quanto todos os insumos que dão base para isso. Isso é real. Isso é claro. Porque o que as pessoas estão fazendo? Se a pessoa tem 100% de vida, ok, elas pegam 98% da sua vida e colocam em lazer, família, em tudo. E 2% só no chamado. Tem alguma coisa errada aí. Está virando cristãos egoístas, egocêntricos, vaidosos, porque não tem significação. Beleza? Então, vamos seguindo. Amém. Vamos seguindo aqui. Então, tudo é equilíbrio. Pastor, o senhor está mandando deixar a família por causa da igreja. Estou dizendo isso não. Está errado. Tudo igual. Tudo é importante. Agenda. Organizar. O tempo com a família. Há tempo para tudo. Tempo com a família. E por aí vai. Amém. Mas também não posso desprezar o propósito, o chamado. Amém. Ok. Então, você vive uma vida de equilíbrio. Então, os seus valores têm que estar no equilíbrio. No momento que você junta, pega isso. No momento que você junta propósito com visão, com missão, significado com os valores, o equilíbrio, agora você pode fazer uma agenda. Agenda. Gente, vai me perdão aí. Eu precisava de alguém aqui para me ajudar, mas vamos lá. Então, uma agenda. Essa agenda, lembre disso, essa agenda, ela precisa ter metas. Metas. Então você precisa ter macro, médio e micromédias esmartirizadas. A esmartirização de uma meta, ela tem que ser ecológica, ela tem que fazer bem a todo esse universo que nós estamos falando aqui. Ela tem que ter uma data. Você tem que botar data, meu irmão.
Pastor, sou eu que boto data. Deus está esperando você ter fé e dizer qual vai ser o dia. Aleluia. Então você tem que colocar datas, você tem que colocar propósitos ali. Quando eu digo propósito, no sentido esmartirizado, registrado, você precisa dizer quando é que vai ser. Então, o que é que acontece? Ele diz lá em Abacuque, o tempo é para agora, o tempo é para esse momento. Meu Deus do céu, falta 20 minutos só, como é que pode isso? Eu nem entendo o que eu queria falar hoje. Vamos lá. Então, agenda. Então, essa agenda precisa ter metas. Amém? Então, essas metas, elas precisam ter uma gestão. Gestão. Você tem que ser fiel àquilo. Obviamente que se você tem metas, e são metas diárias, você tem que chegar ao ponto de ter metas diárias. Por exemplo, eu tenho um projeto para daqui a 10 anos. E eu todos os dias eu tenho trabalhos específicos para aquela meta acontecer. Consegue entender isso? Então eu estou esmartirizando uma década em dias. Eu sei todas as peças em Deus, eu orei, eu busquei nessas ferramentas, na palavra, em palavras de sabedoria, aleluia, o espiritual com o natural, para poder fazer isso, ok? Então, se eu tenho um dia que acontece uma intervenção aqui, como eu sei o que eu tinha no dia anterior, eu faço no dia posterior, mas não fico alucinado, porque a agenda não é para nos endoidar, não é para gente ficar escravo da agenda, idolatrando a agenda, mas é para nos nortear, somos organizados, amém? Ok, então, você aí, quando você faz essa organização aqui, quando você adquire esse hábito, quando você adquire essa rotina, entendendo de onde veio, o porquê e o para quê, aleluia, você vai chegar ao hábito, a uma vida com máxima aproveitamento. Aqui você não vai ter depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, você não vai ter essas coisas, porque você fez uma timeline, você organizou a sua mente está quase 70% no presente, você ressignificou o passado, você agora está se abrindo para um futuro maravilhoso, lembra disso? Amém? Então vamos lá. Então, uma vez que você entendeu isso aqui, oh glória, oh aleluia, me ajuda aí, viu gente? Uma vez que você fez isso aqui, você vai agora entender algo poderoso, que é uma situação de uma... Eu ensinei isso na última reunião agora para a nossa liderança, que é o esquema da procrastinação. Então, a procrastinação, o que é procrastinar? É aquele espírito do cão dos infernos de amanhã eu faço, deixa para amanhã. Não é porque teve alguma coisa, é porque você é negligente. Certo? Lembra da autorresponsabilidade? Você é negligente. Eu tenho negligência, eu deixo para depois, eu sei que tem que fazer isso agora. Lembra daquele aluno que só estudava em cima da hora? Eu era assim, tá? Eu era desse jeito. Só estudava no dia, só estudava em cima da hora. Ok? Então era esse tipo de costume que a gente foi tendo dia a dia. Ok? Então, procrastinar é deixar para o outro dia. Quem deixa para o outro dia acaba tendo sempre uma baixa realização. Baixa realização. Você fica sempre deixando para outro dia. Vai ter baixa realização. Eu sei que ficou a claridade aqui, mas é um B e um R. Baixa realização. Ok. Quando você tem uma baixa realização, Flávia Timóteo, olhe, senti sua falta aqui na Santa Ceia, viu? Queria ter visto você aqui. Vamos lá. Então, tem baixa realização. Aí o que é que acontece? Nessa baixa realização, você acaba depois sentindo culpa. Toda vez que você não bate uma meta que você estipulou, você se sente desmotivado, sem energia e começa a se culpar. Você se sente culpado. Tá certo? Então você começa a se desmotivar. Então, você entra numa coisa chamada desânimo. Desânimo. E aí o que é que acontece? Você depois entra numa coisa chamada depressão, ó, depressão, ou melancolia, tristeza e por aí vai. E aí depois você acaba chegando em uma falta de energia e você fecha o ciclo, um loop, ok, um loop que precisa ser quebrado. Isso é um loop. Vidas desgraçadas.
miseráveis, de mente tacanha, de mente pequena, conversa de perdedor, pega o evangelho, aí quem prega uma pregação, sabe, de libertação, de ir para frente, não, é teologia da prosperidade, não é teologia de gente que tem mentalidade para ir para frente. Amém. Quando eu me converti, amados, eu ia para alguns lugares e eu vi os crentes conversando, principalmente umas conversas de perdedor de Torá. Querido, nós temos um Deus que nos fez por cabeça e não por cauda. Então Deus, ele quer a gente com visão de águia, não é de galinha não, tá certo? Bota para fora esse espírito de galinha em nome de Jesus, tá bom? Então, isso daqui é uma matriz que acontece para interromper aquilo que nós ensinamos. Eu sei que essa aula vai ficar aí, você vai depois ler e escutar. Então você não pode permitir entrar na procrastinação. Quando esse espírito de procrastinação fizer, amanhã você faz. Não, Flávio, eu não estou perguntando se você me ama. Eu estou dizendo que eu senti sua falta aqui, tá certo? Eu quero você ligado nas coisas de Deus, viu, mulher de Deus? Te amo. Então, veja, você precisa entender que você não pode procrastinar para o dia depois aquilo que você deveria ter feito hoje. Isso, obviamente, eu estou dizendo que não houve qualquer tipo de interrupção. Foi, de fato, negligência. Esse espírito, amanhã eu faço. Não, você tem que fazer hoje. Se organize, sua hora, tudo que você precisa fazer. Tá bom? As pessoas dizem assim, pastor, o senhor tem muitas coisas na cabeça, o senhor tem muita inteligência e por aí vai. Eu era um aluno medíocre, irmão. Eu era um aluno altamente medíocre. Mas eu tive libertação na minha vida, através dessas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. E eu preciso que você entenda isso. Pare de botar culpa nos outros. A culpa é sua. Então tome vergonha na cara. Você está aprendendo coisas para você brilhar, você botar para rachar. Pare de botar culpa na vida, o que for. Tem pessoas que foram pior, certo? Pior maltratado do que você e hoje está vencendo. Então não é isso. Somos nós. Nós temos que vestir as calças, crer em Deus, se posicionar da forma certa. Amém? Então vamos para uma outra parte aqui importante agora. Aqui agora é onde o bicho pega. Vamos lá? Aqui é onde o bicho pega. Vamos lá? Ô glória! Vai me amando aí, tá bom? Então agora eu queria passar para vocês um estudo. Esse estudo não é meu. Esse estudo é de um homem chamado Jorge Leonardo. É um livro chamado Maestria. Um livro muito top. Que esse livro, na verdade, explica claramente tudo isso aqui e de uma outra forma. Tem um outro livro chamado Picos e Vales. Fantástico, certo? Esse aqui eu também passei na liderança, reunião de liderança, tá certo? E eu quero ensinar para você. Imagine que alguém chegue para você e diga assim: assim diz o Senhor, a sua vida, você tem um chamado, e o seu chamado é abrir um ministério em Marte, nas galáxias. Pronto, apenas uma alegoria aqui. A nossa tendência na hora, aí aqui se chama progresso e tempo. Progresso e tempo, ok? Ok? Progresso e tempo. A nossa mentalidade na hora, quando recebe uma profecia dessa, ou Deus fala com a gente, ou a gente assiste uma coisa, eu vou fazer assim, e vai dar certo. Na hora, a nossa percepção é que a nossa vida, a partir daquela profecia, daquela liberação de Deus, é que vai ser assim. Vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito aqui, ó. Amém? Só que não é assim. Nem a Bíblia ensina que é assim. Não é dessa forma. E é isso que os crentes estão se perdendo. Eu tenho 10 minutos, tá certo? 10 minutos. Eu vou abrir a segunda live caso você queira tirar dúvida. A segunda live vai ser para tirar dúvida, tá bom? Ok. Então, o que é que acontece? Lembrando que sempre a segunda live é para os presentes, tá certo? Mas para você que vai nos acompanhar depois, tem centenas de pessoas que nos acompanham depois, é para você ficar gostinho na boca e estar junto com a gente, tá certo? Então vamos lá. Então, não é desse jeito que acontece. Na nossa mente, meu Deus, agora vai! Foi!
E não é assim. Como é que acontece? É o seguinte, é desse jeito. A gente recebe a missão, a profecia, a palavra, o propósito. Lembra da revelação do propósito? O propósito foi revelado. Eu tenho um chamado para isso, para fazer tal coisa, para acontecer isso. Então começa ficando claro como adoração, louvor, busca do Senhor pela palavra, por livros, por pregações, ambientes inspirados. Isso vai ficando claro para você. Ficou claro, você vai ter uma perspectiva que vai ser assim. Não vai ser assim. Você vai passar por uma matriz, vai ser desse jeito. A Bíblia ensina que é assim, todo mundo foi assim, tá bom? Então, o que acontece? Você descobre o seu propósito, se tornou visão, começou a fazer tudo que o pastor está ensinando, beleza? Você vai, subiu, foi. Aí você tem, às vezes, uma queda e entra em platô. Esse platô aqui, o que é platô? Uma reta, rotina, dia a dia, a mesma coisa todos os dias. Então, esse platô, aqui é alegria, aqui é platô. É aqui que o crente mostra que é crente. É aqui que o crente vai mostrar se de fato está dentro de um propósito ou não. E aí o que é que acontece? Presta atenção nisso. Aí a pessoa passa pelo platô. Daqui a pouco eu vou explicar como é que acontece. E aí passa pelo platô, vence. Às vezes dá uma queda. Quando eu digo uma queda, que não é pecar não, tá bom? Às vezes é de fato dificuldade que acontece na vida. O dia mal vem, uma dificuldade acontece. Acontece isso. E aí entra no platô. E aí de novo sobe, uma queda, platô. Sobe, queda, platô. E aí aquilo que você pensava que ia ser assim, consegue ver aqui? Deixa eu botar com essa outra caneta. Aquilo que você pensava que ia ser assim, na verdade chegou no objetivo. Mas de fato foi uma crescida com vitórias, algumas derrotas e platô. Vitórias, algumas derrotas e platô. Simples, querido. A Bíblia ela ensina a gente que o dia mau vai vir para todos. Vai acontecer. Mas a Bíblia diz que Ele vai estar conosco. Pastor, o que eu preciso fazer quando estou no platô? Lembre que tudo isso tem um porquê. Eu já ensinei desde os propósitos, tá bom? Então o que acontece? Você precisa entender o seguinte. No platô, agora eu vou falar o errado. Tem pessoas que no platô, elas acabam desanimando. Ah, meu irmão, sabe de uma, eu vou desistir disso aqui. Eu vou voltar para o que eu era, vou desistir, não está dando certo não. Aí desiste. Tem outras pessoas que ficam obcecados. No platô vai gastar tudo, agora vai o racho, eu quero ver se não vai romper. Aí vai fazer na força do braço. Não, aquele que é o autor da sua fé, é o consumador também. Então nós temos que ter cuidado também nesse momento para guardar energias, guardar também e saber a hora de aplicar todos os recursos. Não é com toda a força aqui, você não vai sair com toda a força, você vai sair por direções divinas. E aí, e por sabedoria também. E aqui também tem pessoas que ficam conformados. Ah, tá bom, já tive essa vitória aqui, olha. Oxe, para mim sair daqui tá ótimo, para quê? Ficar me esbagaçando para chegar aqui, não, tá bom aqui mesmo. E fica aqui. Essas pessoas é semelhante ao que está escrito lá em Tiago. Essas pessoas não receberão coisa alguma. Então essas pessoas, elas vão ser assim, oscilantes para a vida toda. São oscilantes para a vida toda. Pastor, para finalizar essa live, o que é que eu faço? Próxima live, agora, viu? Agora. É acabando essa, a gente já entra na segunda, só para tirar dúvidas. Então, o que é que eu faço, pastor? Então, no platô, para vencer, continuar no propósito. Primeira coisa, instrução. Faça com o que você está fazendo aqui agora. Você vai aprender o máximo que você pode sobre o seu propósito. Você tem chamado para quê? Qual é o seu propósito? O que vai nutrir seu propósito? Quais são as coisas que vai nortear seu propósito? Vai estudar sobre família, sobre questões econômicas que tem a ver com o seu propósito. Vai estudar uma língua que talvez tenha a ver com o seu propósito. Vai estudar livros que possam projetar o seu propósito. Vai se envolver com pessoas que têm a ver com o seu propósito, irmão. Faça adubo dentro do seu propósito, de tudo que você puder. Até uma série do Netflix que seja algo que tenha a ver com o seu propósito. Aleluia, não perca tempo.
A segunda coisa, prática. Vai praticar o máximo que você puder, vai se tornar expert, cases ali naquele momento, vai se tornar expert nisso. Terceiro, renúncia. Largue as galinhas e vai punindo as águias. Amém. Tira coisas que não dá mais para subir para esse patamar aqui. O balão para subir tem que jogar os pesos. Quais são os pesos que estão com você? Se desvencilha de todo pecado e todo peso para correr. Então você precisa fazer isso. Quarto, intencionalidade. Isso aqui é top. Oh, meu Deus, como é que eu vou poder explicar isso? Intencionalidade. Faça tudo com segundas intenções. Como assim, pastor? Por exemplo, eu me aproximo de pessoas para evangelizar pessoas. Eu tenho segundas intenções. Eu vou fazer amizades para ganhar vidas. Fator Barnabé, você é amigo para ganhar a vida dele. É isso que eu faço. Então, meu irmão, vai para ambientes que você possa crescer, seja intencional, tá certo? Por último, limites. Crie aqui dentro desse platô aqui, pequenas metas. Agora na pandemia, em 135 dias eu criei várias metas dentro da pandemia. Todas foram vencidas, todas alcançadas, aleluia. Porque palavra, Deus, unção, técnica, aleluia. Então, o que eu quero ensinar para vocês com isso, que é assim que a gente consegue estabelecer metas. Metas, é assim que a gente faz, querido. Fazer com que propósito torne visão, visão se torne e aconteça aquilo que precisa acontecer. Entende isso? Então nós precisamos compreender, irmão, que as coisas de Deus, andar em fé, é andar desse jeito, é andar dessa forma, entendendo, desenhar isso. Desenhar, Abacuque, desenhe de um jeito que todo mundo entenda. Eu estou desenhando, nós estamos tendo que desenhar a visão. Então você precisa desenhar bem a visão, para que as pessoas entendam, sabe? Às vezes você olha para pessoas que estão desse jeito aqui, ó. Você não está entendendo nada. Para onde é que essa pessoa está indo? O que é que essa pessoa quer? Para onde é que ela está indo? Eu não sei, nem Deus sabe. A Bíblia diz que Tiago disse: esse homem de ânimo dobre, não vai receber coisa alguma. Não vai receber coisa alguma. Sabe, querido, às vezes Deus lhe coloca do lado de pessoas para lhe treinar e você pede arrego, você pede para sair, desculpa a expressão, mas você pede e afrouxa. Não, querido, fica do lado onde você está sendo esticado. E se você estava sendo esticado em um lugar e você parou de ser esticado, volta para aquele lugar. Você precisa daquilo, aquilo é remédio para você. Então nós precisamos entender, querido, que nossa vida é uma vida que foi gerada com um propósito. Deus tem um sonho, Deus tem um projeto para você. Deus está com expectativa naquilo que vai se tornar visão na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre você. Tá certo? Nessa segunda live que nós vamos entrar daqui a pouco, não sei se ela vai fechar aqui. Eu acredito que dentro de 2 minutos está fechando. Eu quero que você me traga perguntas. Tá certo? Então nós vamos ficar mais uns 20 minutos de perguntas. O conteúdo foi todo dado hoje aqui. Amém? Então você que está aí pode multiplicar. Meu irmão, quantas pessoas precisam disso? Por Jesus, quantas pessoas precisam desse conteúdo? Então nós estamos entregando conteúdo abençoado, irmão. Então multiplica aí para as pessoas, que eu sei que as pessoas serão muito abençoados, saindo de medo, depressão, síndrome do pânico, transtornos obsessivos, coisas desse tipo, querido, que muitas vezes não é só a unção, mas é a sabedoria. E a palavra nos traz muita sabedoria. Tá certo? Então, e outra coisa, tudo que a gente vê, querido, dando certo, já estava na palavra. Algumas pessoas têm uma resistência, dizem assim: ah, isso é técnica disso, técnica daquilo. Não, você pegar a técnica e esmiuçar, estava na palavra. Só que alguém conseguiu desenhar de uma forma para aquelas outras pessoas entenderem, até o ímpio entender. Entende? Então a gente não precisa ter medo de conhecer, não. Pelo contrário, o crente não nasceu para ser ignorante, tá certo? O crente nasceu para ter expertise, sabedoria mesmo e conhecimento, tá certo? Então eu quero abençoar vocês, em nome de Jesus. Eu acho que falta 1 minuto aqui, mas eu quero dizer para vocês que daqui a pouco a gente vai começar a segunda live aqui, para você fazer qualquer pergunta que você queira, para a gente poder ajudar você. Entrar mais 20 minutos, falta 27 segundos, então nós estaremos indo para a segunda live. Deus abençoe você, você que vai nos acompanhar depois. Esteja conosco toda terça-feira, meio-dia, que será uma grande bênção, tá certo? Hoje nós temos a aliança de oração, vem para cá, levantando a comunidade profética, 4 horas da tarde, vai ser top demais, top demais. Quinta-feira agora, culto presencial, se inscreve no link que vai ser bênção, tá certo? Vai ser Dani que vai ministrar.